o WTI, o que é o Brent, o que é o crude, né? Quais são as diferenças? O que é o PEP? Quais são esses caras aí? Vamos desmistificar esse vocabulário rapidinho? 30 segundos, gente. Prometo que não vou passar disso. WTI é o petróleo dos Estados Unidos, certo? É o petróleo que os Estados Unidos produz lá no Texas. Brent é óleo o produzido tempo. é um óleo produzido na Europa. Fode o corte mesmo, seu babaca. É. Então, o WTI é o crude, né? E o Brent é o índice global que todo mundo usa, na verdade, né? Que é o mais utilizado, porque tem a ver com os produtores do Mar do Norte, né? Noruega e Reino Unido, né? Que são os maiores produtores do Mar do Norte. E a OPEP, que são aquele conglomerado de produtores no Oriente Médio. E a Rússia também, né? A Rússia faz parte da Rússia complexo, né? Agora, a Rússia também produz o Brent também no Mar do Norte, também na extração também do óleo parecido com o do Reino Unido e da Noruega. E a OPEP usa o Brent como referência mundial, né? Todo mundo usa o Brent como referência mundial. O WTI segue o Brent, né? A produção de óleo segue o Brent justamente para não ter uma disrupção no preço, né? Porque se os Estados Unidos negocia mais barato, todo mundo vai comprar lá, em vez de comprar o Brent. Não, então o mercado se autorregula. Vamos lá. O que é? Essa linha roxa aí em cima, a mais clara, né? É a Petrobras. E aí, se a gente dá um zoom mais para dentro, só para a gente falar do WTI e do Brent aí. Tá, o que você está vendo em gráficos de candle aí é o Brent e o WTI, essa linha vermelha que está seguindo. Então você vê que os dois seguem, eles andam muito, muito, muito perto, muito próximo do outro, né? Não tem como esse cara se deslocar justamente por causa do que o mercado se controla. Então, como a OPEP usa o Brent de referência, toda vez que eles decidem parar a produção, aumentar a produção, vai afetar o preço do Brent. Por quê? A produção do Reino Unido, da Noruega e da Rússia não é o suficiente para dar demanda do mundo inteiro, obviamente. Então, o mercado do Oriente Médio também participa dessa produção. Obviamente, se eles decidem contrair a produção, o preço sobe, e se eles decidem produzir mais, o preço, né? Porque é oferta e demanda. Tem mais oferta de petróleo, o preço abaixa, tem mais demanda, o preço sobe. Então, para acontecer isso, né? E aí eu trouxe só as duas maiores, uma do Brasil, só para o nosso contexto do Brasil, e a dos Estados Unidos, só para a gente entender como o preço acompanha, né? Você Essa vê aí Chevron é é o a Chon, ExxonMobil, né? ExxonMobil. E está totalmente relacionado com o WTI, né? Está extremamente correlacionado. Extremamente. Então, até que você vê que ó, ele anda muito próximo, né? A curvatura A curvatura da é a ExxonMobil mesma. é a mesma É curvatura a do mesma WTI do praticamente, tá WTI. vendo? É a mesma. Ele anda muito próximo. Então, assim, quer dizer que a matriz energética da empresa total, assim, ela é uma grande extrai e refina, faz os dois. E é a maior dos Estados Unidos, né? ExxonMobil, é a maior. Então, obviamente, olha a curvatura aí, caiu junto, né? Não tem essa. Então, eu estou estudando bastante ExxonMobil, que é um case que eu entendo que é um case muito bom. E eu estou tentando entender os ciclos aí para a gente conseguir fazer as entradas estratégicas, né, para conseguir um bom portfólio aí de petróleo na carteira, né, fazer uma diversificada, porque normalmente quem investe fora investe em ações de tecnologias e tal, que é o mais fácil, né? Investir em commodity é mais complicado, então entender esse ciclo e sabendo se posicionar é importante. Quer dizer que chegando a 50, obviamente eu vou vender minha casa aqui e a gente vai comprar. Então, já Bom, respondendo tem a outras pergunta do questões? Alessandro aí, ô Rica, levando em conta que o Fala aí. petróleo chegue realmente nos $49, como se posicionar e quando? Exato, assim, o que acontece? Você pode fazer o que a gente chama de DCA, né? Que, falando bem simples, você pega o montante que você tem de dinheiro para você investir nesse ativo e você quebra ele em caixinhas e vai investindo seguindo o preço, né? Então, assim, a gente vai adivinhar quando vai chegar nos 49? A gente vai adivinhar se vai chegar nos 49? Tá? Será que o fundo não foi agora? Né? Por quê? Isso posto nesse glossário que a gente fez introdutório,
quais são as forças que vão fazer o petróleo cair? Recessão. As pessoas pararem de comprar petróleo e a demanda por petróleo diminuir drasticamente nesse curto espaço de tempo. É possível que o preço do petróleo ele caia ao longo do tempo, no longo prazo? É possível por causa da transição energética, né, e outras formas aí de utilizar a energia que não seja queimar combustível fóssil para andar com seu carro, E por quanto exemplo. mais poços Né? forem descobertos também, né? A tendência é diminuir o preço do petróleo. Tá, A né? A oferta tecnologia de aumenta. extração do petróleo, a tecnologia de Isso. extração do petróleo melhorar e a tecnologia do refino, né? Que, assim, o que eu venho estudando, o mais complexo é o refino, não é a extração. Extração é relativamente fácil de fazer, vamos pôr assim, sabe? Tirar o petróleo do terreno é o mais fácil, mas o refino em si, fazer o refino, principalmente do petróleo bruto, daquele bem chato da Venezuela, por exemplo, é um petróleo ruim de refino, precisa de muita tecnologia. Então, o que acontece? Tem também muita pressão ambiental para a gasolina ela ser mais performática e poluir menos. E para isso também é tecnologia de refino. Você tem que melhorar o refino do petróleo e ter uma gasolina mais produtiva, uma gasolina que vai emitir menos dióxido de carbono na atmosfera. Então isso exige muito mais tecnologia para ter esse refino feito e diminuir o preço. Então, se você tem que investir em tecnologia para melhorar o refino, matriz energética vindo aí, uma série de questões acontecendo, conflitos pelo mundo, tem um monte de variável que pode impactar, né? Então, assim, a gente está vendo o conflito acontecendo ontem que explodiu os pagers lá no Líbano, na Síria. Isso aí é sinistro, cara. Se esses conflitos continuarem pressionando, por exemplo, a produção no Oriente Médio, o que vai acontecer? Vai diminuir a oferta de petróleo, né? Então, o preço tende a subir. Então, se a gente está prevendo no fractal que vai cair, significa que os conflitos vão dar uma estacionada. Tem que dar uma estacionada e vir uma recessão forte ou que empurre o petróleo para baixo. Eu não vejo outra saída senão isso, entendeu? Então, assim, Uma outra saída nisso aí. Caso tenha uma escalada que faça o preço subir, você tem. Porque ali é um bolsão de produção, né? Ali no Oriente Médio. Mas você tem alguns outros países que acabam concorrendo com isso aí, como os Estados Unidos hoje consegue produzir bastante. Reino Unido, E a Rússia. Então, é claro que hoje, com o conflito lá com a Ucrânia, é interessante que a Rússia também mantenha o preço alto. Então, se o Oriente Médio aumentar o preço, a Rússia mantém lá. Só que se passarem a comprar mais do Oriente Médio, a Rússia baixa o preço lá e segura o preço. Né? Vão passar a comprar mais deles, entendeu? Então, pode ter esse equilíbrio aí, justamente porque a Rússia não precisa de dinheiro e está em conflito. Mas é o que você falou. Mas a Rússia só vende para a China, né? A Rússia vende para a China e para o Oriente Médio só. A Rússia não tem embargo, então ninguém consegue comprar da Rússia. E porque tem um acordo para não comprar da Rússia por conta da guerra, mas até a hora que ficar proibitivo da galera comprar no Oriente Médio e quiser comprar da Rússia, entendeu? Então, assim, é claro que quer queira ou que não, o que vão fazer? Todo mundo vai querer dinheiro. E aí acaba que vai acontecer o que você falou no início. Eles devem reduzir os conflitos lá e o preço e a demanda não, a oferta vai diminuir, vai aumentar, né? E o preço vai diminuir, não tem jeito. Aí, cara. Se os conflitos cessarem no Oriente Médio, e uma possibilidade também para esse preço chegar a uns 150, se os conflitos no Oriente Médio eles cessarem, o que pode acontecer é que a oferta aumente muito. E aí o preço vai cair, que nem aconteceu perto da pandemia, que chegou a ser negativo, né? Porque existiam tanto estoque de petróleo que ninguém estava usando, porque tá todo mundo em casa, né? Então estavam pagando para tirar o estoque dos armazéns e botar em outro lugar, entendeu? Então por isso que o barril virou negativo naquela época. Mas fora isso, só se for uma recessão muito forte agora, né? Para que vai acontecer para quando esse 49? É janeiro, é isso? Dizem que é em janeiro. Lembrando, o fractal ele é bidimensional. Ele coloca preço e coloca tempo. Então ele tem duas coisas para acertar. Ele pode acertar o preço, mas pode ser que não acerte o tempo. E vai ser janeiro, pode ser em março, ou pode ser mês que vem. Não, tudo bem, mas aqui na América do Norte está entrando no inverno. Então a demanda para gasolina e por petróleo vai diminuir. Naturalmente, né? Isso acontece, isso é o ciclo, né? Acontece o gás natural segue o petróleo, já que vem meio que... Segue, e aumenta o consumo de gás natural por causa do aquecimento que tem nas casas, né? Isso no todo o hemisfério norte. Então, assim, é possível que... Mas é mais complexo que isso, né? Mas... Tá preparado okay, pro inverno? Pode falar. Tá preparado Eu tô, pro inverno? Cara. Menos 50 aí, viu? A minha casa é aquecida, cara. Não tem problema. Tem... Pô, mas você vai passar o inverno inteiro, você vai hibernar? Você é tipo um urso?
Você vai passar o inverno inteiro dentro de casa, é isso? Então, Cadê? Bota o urso aí no chat, bota o urso no chat aí. Põe o ursão no chat aí do Rica, caçando urso no Canadá. Se você tá gostando desse vídeo, as inscrições pro curso Estratégia SEO estão abertas. Curso vitalício, vai do 0 ao avançado, comunidade com grupos de estudos, plataforma e assessoria. Inscrições abertas, link na descrição, eu te vejo lá. Se você quiser abrir o gráfico, a gente consegue ver a relação do petróleo com a Petrobras agora, para a gente colocar um contexto mais brasileiro, né? Você tá com o gráfico que eu mandei para você? Isso. Então essa linha roxa aí, clara, tá vendo? Ela é o preço da... se você dá um zoom, tá vendo que ela tava seguindo o que acontece? No caso da Petrobras, a equivalência é um pouco diferente, porque o Brasil ele produz petróleo suficiente, só que ele não refina o suficiente, né? Então tem que importar petróleo para importar combustível refinado para atender a demanda interna. E tem também a questão de segurar preço, né, da Petrobras. Então, assim, a gente vê aí que o gráfico ele andou junto, né, no começo aí, qual que é o ano? Agosto de 23. A gente consegue, tava andando bem próximo, tá, até um ano atrás, né, onde que os preços, a gente tem aí PPI, em outubro de 23 foi quando deu a diferença. Aí a Petro começou a subir, mas o petróleo continuou estagnado ali. E você vê a correlação que bem diferente, na verdade, né? O buraco aqui. Então, quer dizer que a gente não pode fazer trade, às vezes, na Petrobras com a cabeça no petróleo. Bem diferente da ExxonMobil aqui. Por isso que eu trouxe a ExxonMobil e a Petrobras para a gente ver essa diferenciação, né? Que são empresas bem similares, né? Ambas fazem a extração do petróleo e atendem a demanda interna local do país onde elas estão. Então você vê que a Petrobras tem um caso bem diferente, bem específico, e não necessariamente, aqui ó, bem claro, né, que a partir de agosto caiu o petróleo, caiu o barril de petróleo e a Petrobras subiu forte, não subiu pouco não, subiu bem forte. E, ao contrário, ali também, ó, quando fez topo ali, Dani, a Petrobras caiu e o petróleo estava em tendência de alta. E aí, olha que louco. A Petrobras, ela tem, e isso às vezes é independente de interferência do governo, é simplesmente, não, interferência vai ter, mas é aquela interferência de você mexer na Petrobras em cima, você mexe no preço da gasolina, alguma coisa assim, e ela acaba destoando. Agora, esse gráfico que vocês estão vendo aí da ExxonMobil é praticamente o gráfico da Prio, só que em vez dele estar bastante atrelado ao WTI, ele está bastante atrelado ao Brent. Entendeu? O Bruno, quem lembrar das lives que a gente fazia brincando com o Prio, o Bruno mostrava o gráfico das duas e como como é que fala? Como a Prio segue o envelope, né? Do Brent. É bem igualzinho, cara. É bem igualzinho. Então, assim, como o Jimmy fala. O Brent deve ter a mesma coisa, né? Se você for operar petróleo a partir de uma ação, você opera no Brasil, você opera em Prio. Entendeu? Você não opera em Petrobras. Porque em Petrobras você tem uma porrada de outra coisa que interfere na análise, no preço da ação, entendeu? Eu vou te mandar o gráfico de novo, é com Prio agora. Bahia. Aí sim, hein? Aí sim. Como que eu deslogo? Você viu o que é que o Bruno anda operando por aí, né? Então, tá aqui, né? Prio é verde aqui. Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo tirar pra gente despolir o gráfico. Tirar ExxonMobil e Petro. Isso. Ou só ExxonMobil e o WTI. Pronto. Ele anda, a curva é muito parecida. Olha só, olha os fundos aqui, a ascendência da Prio agora, para ascendência do petróleo aqui. Olha esse ombro cabeça ombro aqui, ó. Clássico. Mesma coisa que o petróleo fazendo. O que muda? O tamanho das pernadas, por exemplo. Entendeu? A subida ali de junho de 24 até maio de 24, agosto de 24. A pernada de Prio é mais comprida do que a pernada do petróleo, entendeu? Por causa do dólar. Então o que muda é isso. Dólar, ou por conta do, sei lá, aquele problema que teve lá no Nordeste, que eu esqueci qual é a cidade. Dólar e aumento assim. de produção, né? Dólar e aumento de produção isso. Também, né? Ponto. Então, esses ativos, assim, ó, que são bons para você operar, porque estão basicamente correlacionados diretamente ao petróleo. Se você vai para a Petrobras, você não está diretamente correlacionado ao petróleo, às vezes você fica pego de calça curta, entendeu? É mais perigoso, é mais arriscado. Aqui, você vê o ExxonMobil também, ó, eles andam muito juntos, ó. A ExxonMobil, ela tem menos, essas menores esticadas porque é uma empresa mais solidificada já, entendeu? Então, assim, a volatilidade dela é menor, que a empresa já é muito antiga, já é bem mais previsível, né? As pessoas que fazem trade nesse tipo de ativos já conhecem muito bem os ciclos, né, da commodity, então as pessoas sabem as pessoas não, quando eu falo pessoas, entendam como instituições, né, quem move o preço, sabem fazer isso melhor, né, então entende o preço melhor,
né, do ativo, então você vê que a volatilidade é um pouco menor, né? E não tem disrupção. Você não vê, por exemplo, o petróleo subiu e ExxonMobil caiu. Não tem essa correlação, entendeu? Então, assim, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Aqui é o gráfico petróleo semanal. Eu vou deixar aqui uma marcação para mostrar onde é que é o 49 que o Fialdini colocou lá. Vou botar esse cara aqui e vou botar aqui, ó, 49, texto, direita, fim do mundo, posição, 49. Tá lá, ó. Esse aí é o fim do mundo do Fialdini, tá? Aqui, ó, se vocês olharem aqui é a pandemia. Esse fundo todinho aqui é o fundo da pandemia. Por que eu acredito que não chega aqui? É o que o Rica falou mais cedo, né? Aqui estava tudo em recessão, estava tudo parado, não tinha demanda pelo petróleo, então a galera estava pagando para poder manejar o petróleo para outros lugares. Não deve chegar aqui. Se por acaso chegar aqui, a chance de parar aqui é muito grande. Vir para esse bloco aqui, vou colocar assim, chance de vir aqui tá de que cor? Tá preto? Não. Aqui. Chance mínima de chegar aqui, mas é possível. Só que o mais provável é ele chegar neste ponto aqui. E aí ele vai enrolar aqui, vai enrolar aqui, né? Nesse ponto aqui. Aí ele desce, aí ele vai enrolar aqui para depois subir. Quanto tempo ele vai passar em cada um? A gente não sabe. Então, essa daqui é a ideia. Esse aqui é o estudo mais ou menos do Fialdini. Ele usa lá o fractal para chegar e no estudo dele vai chegar aqui em janeiro. Não é certo, né? Lembrando sempre que isso não é uma obrigação que aconteça assim, mas é provável. Mas vamos ver nos próximos dias. E o que você acredita? Eu acredito que chega lá. Na minha análise é chegar lá. Pela minha análise, eu tinha feito talvez umas 2 ou 3 lives antes, eu tinha feito essa análise aqui, ó. Ele estava descendo, ele já tinha feito esse segundo toque aqui, ó, esse terceiro toque aqui, né? Aqui conta com 1, né? 2, 3 toques, e ele ia cair. E eu tinha dito, provavelmente ele vai buscar um liquidez abaixo desses fundos. E aí eu nem tinha visto esse bloquinho aqui ainda. Eu tava pensando nesse aqui, ó. Nesse fundinho aqui, ó. Que foi onde ele chegou, tá vendo? Então, esse fundinho aqui ele chegou. Mas ele vai ficar segurando aqui. Ele pode ficar aqui. Se a gente der um zoom pra cá, essa pernada aqui tá toda com volume bem menor. Mas também esse volume aqui, ó, foi descarregado muita coisa aqui. E tá tudo indicando baixo. Topos de fundos descendentes, médias alinhadas. Ele deve descer. Aqui é um bloco muito forte. Se você for ver, aqui tem um bloco muito forte, ó. Ué, o que houve? Este bloquinho aqui. Se ele corrigir, ele pode chegar nesse bloco. Ele vem para cá para continuar quedas. Não acredito que ele possa fazer isso aqui para subir, tá? Não acho que ele vai fazer isso. Ele deve efetivamente descer. Então ele vai pegar esse caminho aqui. Ele deve pegar este caminho. Aqui pode ser que ele enrosque nessa região para depois continuar a queda. Agora, o que é a dúvida? É ver o que vai acontecer nos futuros próximos, se ele realmente sobe aqui nesse ponto ou se cai. E aí, vamos ver num tempo menorzinho aqui. Ó, nesse tempo menorzinho aqui, já tinha marcado esses pontos aqui, ó. E tem esse. Esse aqui era o primeiro ponto de parada para ele poder descer. E ele já, ó, não tá parando. Então, possivelmente, ele vai passar desse aqui e vai continuar a subida. Então, ele enrolou aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Opa, errei. Aqui, ó. Se você for ver, esse fundinho aqui ainda está mais alto que esse. Topos e fundos ascendentes ainda. Então, ele possivelmente vai fazer isso aqui, vai romper esse nível, tá? E vai continuar vindo aqui, ó. Até chegar aqui ou aqui, certo? Chegando aqui, o que a gente vê? A gente analisa para ver se ele faz aquele padrãozinho. Faz isso, um topinho maior, perde o fundo anterior, retesta e cai, para ele continuar. Senão, ele vem buscar esse cara aqui. Lembrando que isso aqui é num tempo gráfico menor, e isso aqui num tempo gráfico maior. Tudo isso aqui é uma região de virada. Tá? Então, por enquanto, ele pode até seguir em alta até aqui. Onde eu acho que ele pode subir? Olhando aqui, eu estou em 244 horas. Aqui tem a média de 200. Ó. Então, ele pode facilmente vir para cá. Vem subindo. A média vai descer também. Aí ele faz aqui exatamente aqui. Ó, e já desce. Então, ele deve chegar nesse patamar aqui dos $76 para continuar caindo. Então, por enquanto, o petróleo pode até dar um respiro para cá. Lembrando que é possível que ele enrosque nesses patamares, né? Isso aqui é sempre Dani, difícil de passar. Será que o Fialdini não tá vendo o WTI ou é o Brent mesmo que ele vê? Quem? O Fialdini? O valor de faixa é o crude. É o crude oil.
É o crude, né? Ele olha, na verdade, esse mesmo aqui, ó. E aí, o dele, ele casa exatamente no 49. E é engraçado porque eu tinha olhado depois, né? Só que era, acho no Investing. No Investing, você pode escolher os dois, né? E aí, sim, se eu não me engano, do Investing, o 40... Deixa eu botar no semanal aqui de novo. O que aqui é 49, no Investing é tipo 53, 54, uma parada assim, é mais alto, entendeu? Mas se movimenta igual, né? Ele movimenta igual. Então, ele vai fazer as mesmas coisas. Então, o que eu acredito? Quando ele tiver... Tá vendo aqui, ó? Eu vou dar esse exemplo aqui. Aqui, ó, essa parte aqui foi um volume muito grande. Em teoria, era para ele fazer esse movimento aqui, ó. Ele tocou aqui, aí fez topos e fundos descendentes, ele fez isso aqui, perdeu força e começou a descer. O que era para ele fazer aqui? Era para fazer isso aqui, ó, e rasgar para baixo. Só que defenderam muito aqui e subiram, entendeu? Só que quem defendeu aqui comprou. E se o cara comprou, ele encheu o carrinho. Quando ele viu que ele provavelmente não passou daqui ou de algum outro ponto aqui, mas eu tô falando aqui como varejo, mas você tem que pensar no cara institucionalmente falando. Ele tá aqui já há 3, 4 meses posicionado. Então o cara chega aqui e não consegue levar mais, ele tem que sair do trade dele. O que ele faz? Ele descarrega todo o carrinho dele. Aí ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um volume altíssimo. Aí ele liberou o mercado para cair, o mercado começa a cair. Então ele vai cair até quando? Até alguém demonstrar interesse de novo e querer comprar. E aí esse interesse é onde casa a minha análise do Fialdini e a de mais quem? Uma galera que casa mesmo. Vai ser mais para baixo. Aonde? A minha análise cai aqui. Entendeu? A minha análise, ela chega até aqui. E aí a gente pode botar aqui um... Não sei se vai dar certo, tá? Porque tem limite volume profile, mas vamos ver. Deixa eu ver se... Peraí. Eu já tenho aqui? Tem. Cara, o volume tá muito grande nessa região mesmo, hein? Tá? Aí é enorme o volume. Tá descomunal. Ah, deixa eu ver se no TrendView tem. Frente. Mas ele é limitado, né? O dado. Você tem até onde? 20. Em teoria é limitado, mas seria aqui, ó. Aí vamos ver se aqui ele tem o dado que eu quero. Aqui tem. Aqui ficou bom, ó. Olha só. Olha onde é que tá o POC, tá vendo aqui, ó? A POC dele tá bem aqui, ó. Beleza? Então, ele tá, neste momento, tentando aqui passar dessa POC. Ele pode ficar engasgado aqui. E a gente viu que tem um bloquinho aqui embaixo, né? Não lembro onde é que era aqui, talvez. Talvez o bloquinho seja aqui, né? Nesse patamar. Então, ele pode enroscar aqui, vir, enrosca aqui, e aí ele cai lá nos... Seria mais ou menos aqui, ó. Seria nessa região aqui, ó. Certo? Caraca, é quase pandemia isso aí, né, cara? É quase pandemia, mas a pandemia é mais abaixo aqui. Só que olha só, olha como aqui ele veio rápido. Então aqui, ó, se você for ver, ele tem pequenos picos aqui, aqui, aqui. Só que aí eu vou apagar isso aqui tudo para mostrar este cara aqui, ó. Depois que ele perder essa zona aqui, esse cara aqui é o único cara que pode segurar. E esse cara aqui é onde? Aqui nos 55, mais ou menos. Entendeu? Então, dessa zona aqui para cá que é o 49, tudo isso aqui é a zona de parada. São $15 que ele vai poder parar. Ele tem um vácuo aqui. Então, ele tem tudo para chegar aqui. Ah, e por que ele não passa aqui? Aí é contexto, entendeu? Ele pode passar? Pode. Só que para ele continuar descendo, entra todo o contexto que o Ica falou. Ele vai estar mais barato, vai entrar mais demanda, entrando mais demanda, automaticamente o preço sobe, né? Você vai querer mais petróleo. Não. Se todo mundo quer petróleo, vai começar a vender mais caro e aí sobe. Então, o contexto não deixa passar. É muito chão para ele descer, para que ele passe, a menos que aconteça uma crise. E aí ninguém aqui é o roxo, né? Então. Não, mas mesmo que tenha recessão agora, e assim, a gente tá em retração, né? E os juros estão caindo. Então, assim, cara, a recessão é provável que nós já estejamos em recessão, na verdade, né? Assim, o número ele só vem depois, na verdade, né? A gente entra em recessão primeiro e o número, a certeza da recessão, ela vem depois. E aí, assim, começa a ter essa parada no consumo do petróleo. E se por acaso arrefecer a questão da guerra, por exemplo, se tem algum acordo entre Rússia e Ucrânia e a Rússia volta a vender petróleo para o mundo, por exemplo, é um bom fator para o preço cair, porque a Rússia vai ter que soltar o estoque dela, certo? Vai ter que soltar a produção dela para o mundo inteiro, não só para a China. Vai aumentar muito a oferta. Isso, a China não está dando conta de comprar tudo da Rússia. E ela nem tá comprando muito mais agora, porque a Rússia, a gente sabe que a China tá segurando também. A China não conhece os dados todos dela, porque lá é um negócio diferente, né? Sim, mas, cara, sim, a qualquer momento pode dar ruim, ela pode quebrar ainda por cima, né? Não é isso, não é nem fim do mundo, mas a China, ela tá pondo o pé no freio um pouco, né? Ela tá crescendo menos. Isso é fato, né? Fato porque a gente consegue ver os dados dos outros países que a China não tá comprando mais tanto.
Então, assim, a China também não está comprando tanto petróleo da Rússia. Então, a Rússia tem um potencial de ter muito estoque de petróleo e ela ter que retomar a economia rapidamente após a guerra. Por exemplo, vamos colocar aqui uma elucubração. Digamos que haja um acordo entre Rússia e Ucrânia, né? A Ucrânia devolva o território que foi tomado da Rússia agora em Kursk, e a Rússia devolva parte do território da Ucrânia, haja uma mediação, haja um conflito de paz, por exemplo, um acordo de paz, a Rússia pede para voltar cair os embargos, né, e voltar a vender para a Europa, por exemplo, porque a Europa precisa de petróleo, né? A demanda da Noruega e do Reino Unido não é o suficiente, nem da OPEP, do Oriente Médio. Então, é possível que sim, que talvez o estoque da Rússia esteja aí, seja segurado, solte isso para o mercado. Então, assim, é muito irreal dizer que entre janeiro e março, por exemplo, do ano que vem, a gente tem uma parada na guerra e o estoque da Rússia seja jogado para o mercado. Então, na minha visão, não é irreal isso, né? E o preço pode sim chegar a $50 do barril, e aí a gente vê, não o fim do mundo, mas assim, uma distorção no preço por conta de um estoque adicional que foi colocado no mercado pela Rússia, por exemplo, né? Eu acho uma hipótese que pode ser aí até válida. Não sei dos amigos aí que vocês pensam, ou do chat, deixem saber aí, pessoal, mas eu acho que é uma possibilidade que eu vejo também. Mas por agora eu penso isso aí. Ele vai dar aquela afundadinha ali. Agora ele sobe, né? 70 e pouquinhos, depois ele dá aquela afundadinha. Para fundar o contexto do que eu tô pensando é esse, né? E aliado com a recessão, que as pessoas consumindo menos petróleo, aliado ao inverno, que as pessoas consomem menos combustível, tem tudo aí por uma tempestade perfeita, né, pro petróleo acabar chegando aos 50. E aí, galera, só lembrando uma coisa, né? O que a gente estava falando logo lá no início. Então, se, para quem opera nos Estados Unidos, opera a ExxonMobil, e aqui no Brasil, quem está operando Prio, se o petróleo está em tendência de queda, se você não quer ter o ativo em carteira por muito tempo, não é hora de você vender put, né, de ExxonMobil ou de Prio, a menos que você queira ter em carteira por bastante tempo e esteja enchendo o carrinho dessas duas ações, entendeu? Ao menos que você não é uma recomendação, é só um aviso. Ao menos que você entenda o ciclo, entenda que essa queda é uma queda interessante, que você vai subir de novo, e você faça o seu preço médio sempre nas entradas certas nos ciclos que estão caindo. Exato. E você vai ter esse ativo por bom tempo, porque a ExxonMobil, no caso diferente de Prio, paga muito dividendo, né? O yield da ExxonMobil é 3,5, 4 por aí. Então é uma empresa que paga bastante dividendo, tanto a ExxonMobil quanto a Chevron, que são, né, bem parecidas. A Chevron produz um pouco menos que a ExxonMobil. Ou Petrobras, mas Petrobras é um bicho à parte, a gente tem que estudar à parte, tem outras variáveis aí envolvidas. É isso, pessoal. Eu acho que 20 doleta é muita coisa. Eu acho que não sei se vai dar tempo disso para janeiro, né? A não ser que aconteça realmente algo muito espetacular, assim, espetacular no sentido negativo da coisa, para que derrube o petróleo em $20 em 2 meses e veja veja que se acabar a guerra na Ucrânia com a Rússia e a Rússia soltar o estoque dela inteiro pro mercado, não é ruim, né? Mas ela já tá, né? Ela tá vendendo a qualquer preço, porque ela precisa se financiar, né? Foram congelados muitos bens, ela não tem respeito. Então, mas é exatamente esse o ponto, né? Ela tá vendendo pra quem? Pra China? Não tá vendendo pra mais ninguém, pra China e pro Irã. Porque a galera não tá comprando dela. Não tá comprando em aberto, né? Porque não quer dizer que você não esteja comprando por parte dos panos. Que é óbvio. Mas isso não vai pro índice, né, Dani? Isso não vai pro índice. Mas isso segura o preço. Porque você está precisando de X petróleos. Aí você só consegue comprar 80% de X, 0,8X ali da OPEP. Aí você compra outro 0,2 lá, você não está aumentando a demanda para o cara pegar e aumentar o preço da oferta, né? O preço continua caindo. Mais lentamente, mas continua caindo. Só que caindo os embargos da Rússia e a Rússia conseguindo vender o óleo dela, ela vai seguir o preço do Brent, cara. Que aí ela falou, não, agora não tem mais embargo, não posso mais vender nada por baixo do pano. Libera, o preço vai cair. Então, bom, veja só. Conseguimos olhar para o lado positivo a queda do petróleo. Olha só. Real. Só aqui na embaixada esse ano.